Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Agradecemos a honrosa presença de todos neste evento de lançamento da publicação da pesquisa TIC Saúde 2013 do CGI.br, Comitê Gestor da Internet no Brasil, e do NIC.br, Núcleo de Informação e Coordenação do .br. Antes de darmos início ao evento, eu quero registrar e agradecer a presença dos diretores do DataSUS, especificamente o senhor Augusto Gadelha, diretor do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde, e os diretores da ANS. Agradecer também a presença do senhor Rodney de Oliveira Lima, coordenador-geral, representando a excelentíssima senhora Lígia Pupato, da Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações. E agradecer também a presença do senhor Adilmo Henrique do Nascimento, diretor técnico, representando a Secretaria de Estado da Saúde, Coordenadoria de Serviço de Saúde. Muito obrigado pela presença. Dando início a este evento, convidamos ao palco o senhor Demi Getko, diretor-presidente do NIC.br, para dar as boas-vindas aos presentes. Bom, boa noite a todos. É um prazer e uma alegria recebê-los aqui nesse dia que estamos lançando mais uma publicação, é o primeiro número do TIC Saúde. O NIC, como vocês sabem, já há uns 10 anos se envolve com publicações desse tipo, em que a gente tenta manter uma qualidade comparável para poder ser mensurável em relação a outros órgãos internacionais e gerar informações que sejam úteis para as políticas públicas do país. O pessoal da saúde é antigo usuário da rede, eu me lembro no final dos anos 80, começo dos anos 90, o pessoal da medicina era usuário pesado já de correio eletrônico e redes, mas nós levamos algum tempo até delinear o projeto de saúde, tem 2 anos que está rodando, e finalmente chegou aí ao final a elaboração desse primeiro manual. Então, mais uma vez, eu espero que seja de utilidade geral, e agradecemos imensamente a presença de todos vocês. Muito obrigado. Convidamos agora o Dr. Lincoln de Assis Moura Júnior, presidente da Federação Internacional de Informática em Saúde, IMIA, para falar da importância da medição do uso das tecnologias de informação e comunicação na saúde na perspectiva da IMIA. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui nesse momento que, para mim, é um momento de festa, né? Nós estamos celebrando o lançamento de uma publicação importante. Importante por quê? Porque ela traz insights sobre o uso da tecnologia de informação no nosso país. Bem, eu sou presidente da Federação Internacional de Informática em Saúde, que é uma associação de associações. Eu me considero um filho da SBIS, né, da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, então também tenho um grande orgulho de ver a SBIS participando, ajudando a fazer com que esse trabalho se concretize. Como uma federação internacional de informática em saúde, o nosso grande objetivo é ver se a gente consegue fazer, como é que a gente contribui para fazer com que a informática em saúde, ou e-health, ou e-saúde, que ela, de fato, contribua para melhorar os nossos sistemas de saúde e melhorar os nossos serviços de saúde, né? Os sistemas de saúde e os serviços de saúde. O Brasil tem um sistema de saúde que é reconhecidamente relevante, robusto e que é implantado no país de uma maneira que é um pouco ainda desigual, né? Por que desigual? Porque faltam recursos humanos, materiais, financeiros, faltam, e principalmente, na minha percepção, recursos organizacionais. Houve há um ano, em maio de 2013, houve uma resolução aprovada pela Organização Mundial de Saúde, pelos países membros da Organização Mundial de Saúde, que é a Resolução 6624, em que ela fala da importância da e-saúde para os países, de uma maneira geral. Se vocês se lembrarem, né, países como Inglaterra, Canadá, Austrália,
Suécia e outros, vêm investindo em arquiteturas de saúde, em estratégias de saúde há 10, 12 anos. O que não significa que tenham tido necessariamente sucesso, né? O fracasso do projeto inglês, por exemplo, que em 2011 teve o freio de mão puxado de cantar pneu, né? Foi uma coisa muito dura para todo mundo, mostra que não bastam boas intenções, que é necessário mais métodos e métodos mais adequados, mais robustos. Então, a Organização Mundial da Saúde, num documento aprovado por mais de 200 países, ela urge, né? Ela insta os países membros a buscarem essas ferramentas, buscarem estratégias e buscarem conhecimento. E eu estou escrevendo hoje um artigo para o Yearbook de Medical Informatics, né, que é uma publicação da IMEA, e a coisa que mais ocorre é a seguinte, quer dizer, nós temos uma tendência a manter foco apenas na TI, e um monte de outros eixos, aliás, propostos pela própria Organização Mundial de Saúde, tendem a ser deixados de lado. São eles: legislação, investimento, liderança, governança, ou seja, os aspectos verdadeiramente organizacionais que são necessários para fazer com que a e-saúde, assim como a tecnologia bancária, permeie o nosso dia a dia, sem que a gente sequer tenha que lembrar deles. A gente não chama de e-banking, certo? Você não faz uma transação de e-banking. Você usa o sistema bancário, você faz TED para lá, DOC para cá, e você usa a tecnologia integradora que é suportada robustamente por legislação, né, por aspectos legais importantes, organizacionais que ajudam a fazer a tecnologia ser transparente no seu uso. Para mim, esse lançamento aqui ele é particularmente importante porque ele significa insight, né? Insight em quem é o Brasil, insight em quem são os recursos que nós temos à nossa disposição. Nós temos muito pouco insight, nós temos muito pouco material para ter insight. Nós sabemos que o Brasil é um país imensamente fragmentado, 7.000 hospitais, cerca de 1.000 operadores de plano de saúde, desse tamanhozinho, hospitais desse tamanhozinho, né? A gente sabe da fragmentação, mas a gente não tem uma documentação sistemática que permita que a gente olhe para esse todo e dele extraia informação. E eu acho que a gente precisa disso para dar os passos no desenho das nossas estratégias, né? Hoje eu fiquei sabendo pelo Dr. Gadelha que a PNIS foi aprovada, já passou nas todas as instâncias que tinha que passar dentro do Ministério, inclusive consulta pública, e ela realmente é um marco na história do país, porque ela significa, pela primeira vez, uma política nacional de informática em saúde, informação e informática em saúde, aprovada por todas as instâncias do SUS. E ela abre as portas para a gente discutir e-saúde. E-saúde passou a ser um termo verdadeiramente utilizado dentro do contexto do Ministério, dentro do contexto do SUS. Então, isso abre portas enormes para nós e que nós, preocupados que somos, né, eu tenho a convicção que o que nos une na história da informática em saúde é a convicção de que a gente pode melhorar a saúde usando tecnologia de maneira adequada, né? Eu estou convencido disso, que assim, é isso que nos une. Quando você pega sociedades como a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, ou o bando de loucos que se reúne, gasta dinheiro para participar de eventos internacionais, o que nos une é essa paixão, essa certeza, essa convicção de que a gente pode melhorar o sistema de saúde através de conhecimento, através de ferramentas adequadas, bem utilizadas, etc. e tal. Então, eu vou deixar aqui, para mim esse é um dia de júbilo, eu vim aqui para participar de uma celebração e me deram a oportunidade de falar, né? Então, eu não posso estar mais feliz do que isso. Estou muito feliz de estar aqui, queria dar os parabéns aos organizadores, agradecer ao Alexandre por ter me convidado, e agradecer e dar os parabéns a todos que participaram desse processo, e aqueles que eu conheço melhor, né, e que eu tenho mais contato, eu não quero citar nomes, para não correr o risco de injustiça. Mas eu queria agradecer ao Dr. Gadelha pelo apoio, ao professor Aymar, Marco Antônio da SBIS, e todos aqueles que participaram desse esforço e do resultado desse trabalho que merece ser valorizado por todos nós. Muito obrigado, parabéns a todos. Convidamos agora o senhor Alexandre Barbosa, gerente do CETIC.br, Centro de Estudos sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação, para apresentar os principais destaques das pesquisas. Boa noite a todos.
Eu queria falar para o Lincoln que não é só ele que está feliz nessa noite. Acho que tem muita gente feliz, né? Porque foi um trabalho longo e cujo resultado certamente terá impactos para o nosso país. Bom, antes de mais nada, em nome do Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI-BR, e do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, o NIC.br, eu gostaria de agradecer a presença de todos neste evento de lançamento da primeira edição da TIC Saúde. Como muitos de vocês sabem, a produção de estatísticas para o acompanhamento do acesso e uso das tecnologias de informação e comunicação, que nós chamamos de TIC, nos mais distintos setores da sociedade, é uma parte importante das atribuições do CGI-BR. Assim, a produção regular desses dados, por meio de pesquisas sobre o uso das novas tecnologias digitais, é um resultado expressivo do modelo de governança inaugurado pelo CGI em 1995. Para nós, subsidiar a sociedade com dados confiáveis e atualizados sobre os impactos socioeconômicos dessas tecnologias é uma forma de contribuir para a construção de políticas públicas mais efetivas e eficazes, bem como para o desenvolvimento da internet no Brasil. Hoje em dia, praticamente todos os setores produtivos da sociedade, como o Lincoln bem lembrou, se apropriaram dessas novas tecnologias, sobretudo das funcionalidades e aplicações disponíveis na rede mundial de computadores. Basta olharmos os progressos alcançados nas 2 últimas décadas nos setores bancário, de serviços, industrial, comercial. O setor de saúde seguiu a mesma tendência e alcançou não somente enormes progressos na qualidade da prestação dos serviços de saúde e maior precisão nos diagnósticos e tratamentos de doenças, como também realizou avanços notáveis nas pesquisas científicas no setor. Assim, essas tecnologias vêm desempenhando um papel cada vez mais claro de facilitadoras na reforma do sistema de saúde, visando transformar a eficiência, a qualidade e a produtividade do sistema. Além dos benefícios gerenciais trazidos pelas TICs, espera-se que tragam também benefícios no ponto de assistência, como suporte à tomada de decisão clínica, redução de erros médicos, formas inovadoras de atendimento e tratamento, como é o caso da telesaúde. E, embora essas tecnologias sejam um elemento importante para aprimorar os processos de gestão, como, por exemplo, redução dos custos de operação de serviços clínicos e serviços administrativos, os novos modelos de atendimento na saúde, a partir da adoção intensiva das TICs, exigem grandes mudanças nas práticas tradicionais que vigoram no setor. No caso do Brasil, progressos foram feitos, mas enormes desafios ainda precisam ser superados, tanto pelo governo como pelos gestores e profissionais da saúde. Portanto, medir o acesso e o uso das TICs na saúde é uma atividade essencial para a avaliação de impactos. Com a publicação da primeira edição TIC Saúde no Brasil, o tema Tecnologia e Sociedade entra para o conjunto de pesquisas que já são realizadas periodicamente pelo CGI desde 2005. Na saída, todos vocês vão ter um livrinho deste, que é o primeiro livro da TIC Saúde. A história dessa pesquisa TIC Saúde, ela começou em 2011, quando iniciamos o diálogo com o Ministério da Saúde e com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, sobre o que medir e como medir essas questões do uso da tecnologia na saúde. Durante a fase de planejamento dessa pesquisa, que durou mais de 2 anos, iniciamos também uma colaboração muito estreita com a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, em Paris, e, posteriormente, com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, da ONU, no Chile, sobre exatamente essa questão da medição das TICs na saúde. Foram inúmeras reuniões até o início da coleta de dados em campo, que se iniciou em 2013, e durante 6 meses coletamos dados junto a quase 2.000 estabelecimentos de saúde
públicos e privados, aqueles que estão formalmente cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o CNES, e junto a mais de 4.000 médicos e enfermeiros em todo o território nacional. Os tipos de estabelecimentos de saúde que compõem o universo da pesquisa incluem os estabelecimentos sem internação, que, em geral, realizam atendimento de urgência e ambulatorial, estabelecimentos com internação, divididos em duas categorias, estabelecimentos com até 50 leitos e aqueles com 51 leitos ou mais, e estabelecimentos de serviço de apoio à diagnose e terapia, tais como os laboratórios. Os resultados da pesquisa TIC Saúde indicam uma presença marcante das TICs nos estabelecimentos de saúde brasileiros. Os computadores, por exemplo, estão presentes em 94% dos estabelecimentos e a internet em 91%. Apesar disso, ainda existe uma defasagem no acesso ao computador e à internet, principalmente em organizações que não possuem leitos de internação. Em geral, são aquelas responsáveis pela atenção básica e ambulatorial. Com relação ao acesso à internet, 100% dos estabelecimentos com internação e mais de 50 leitos utilizaram a internet nos últimos 12 meses que precederam a realização da pesquisa, mas essa proporção fica em 80% entre aqueles sem internação. A pesquisa explicita também uma disparidade quanto ao acesso às TICs entre os estabelecimentos do setor público e privado, e também nas diferentes regiões geográficas do país. A pesquisa traz informações importantes sobre a presença de profissionais especializados em TI nos estabelecimentos de saúde. A presença desses profissionais é um ativo importante para a efetiva adoção das TICs nos estabelecimentos, mas, como boa parte deles não conta com esse tipo de profissional, são necessárias estratégias de formação e capacitação contínuas. Tem uma carência enorme de formação de profissionais em TIC na saúde. Os dados mostram que apenas 41% dos estabelecimentos de saúde possuem departamento ou área de tecnologia da informação, sendo que essa estrutura está concentrada nas organizações com mais de 50 leitos de internação. Neste caso, 75% desses estabelecimentos possuem departamento de TI, são os grandes hospitais. A pesquisa TIC Saúde apresenta resultados inéditos acerca da presença dos chamados registros eletrônicos em saúde, que podem apoiar substancialmente os profissionais na qualificação do atendimento no ponto de cuidado do cidadão. No Brasil, tanto no setor público como no setor privado, há uma trajetória importante de desenvolvimento de sistemas de informação voltados para o setor da saúde. Ainda assim, o país enfrenta desafios no que tange à interoperabilidade entre os inúmeros sistemas e a criação de repositórios nacionais capazes de orientar a formulação e avaliação de políticas públicas. Atualmente, uma das prioridades do Ministério da Saúde é o desenvolvimento do projeto Cartão Nacional de Saúde. Seu objetivo é a identificação única dos usuários do SUS, do Sistema Único de Saúde, e o acompanhamento dos atendimentos realizados pelo sistema de saúde, preservando a privacidade e a autonomia do cidadão. A consolidação do Cartão Nacional de Saúde, por sua vez, permitiria o desenvolvimento de um registro eletrônico em saúde para cada cidadão, que objetiva atuar como repositório de atendimentos e informações clínicas sobre o paciente ao longo de sua vida. A pesquisa TIC Saúde revela que os dados de caráter administrativos estão mais disponíveis eletronicamente, como, por exemplo, dados cadastrais e dados referentes à admissão, alta e transferência de pacientes. Já as informações de natureza clínica estão menos disponíveis em meios eletrônicos. Enquanto 83% dos estabelecimentos que utilizaram a internet nos últimos 12 meses afirmaram ter disponíveis os dados cadastrais do paciente, as informações de natureza clínica estão menos presentes eletronicamente.
Por exemplo, informações sobre vacinas tomadas pelo paciente, disponível em apenas 21% dos estabelecimentos, ou informações sobre alergias, 36%, sinais vitais do paciente, 26%, anotações clínicas sobre o atendimento e anotações de enfermagem, apenas em 26% dos estabelecimentos. Também é possível observar que os estabelecimentos de maior complexidade, em geral os grandes, né, com 50 leitos ou mais de internação, apresentam maiores proporções nos diferentes tipos de dados clínicos sobre os pacientes disponíveis eletronicamente. Os usos que os médicos e enfermeiros fazem das TICs também foram avaliados pela pesquisa TIC Saúde. Os números indicam que esses profissionais já estão conectados ao universo das novas tecnologias. 99% dos médicos e enfermeiros são usuários de internet. Quase 100%. Este número é muito expressivo, quando comparado, por exemplo, com a população brasileira em geral, que a nossa pesquisa TIC Domicílios, que nós realizamos há quase 10 anos, essa proporção é hoje, no Brasil, de 49% da população brasileira de 10 anos ou mais que são usuárias de internet. Significa que médicos e enfermeiros estão altamente conectados, eles usam as novas tecnologias. Isso não significa que usam no ambiente de trabalho. Então, ainda que esses cidadãos, esses profissionais, médicos e enfermeiros, tenham no domicílio acesso a essas tecnologias, nem sempre eles têm à disposição ou utilizam as TICs em seu ambiente de trabalho. Entre os médicos, 63% têm acesso ao computador no trabalho e 60% têm acesso à internet. Entre os enfermeiros, a proporção é um pouquinho maior. 72% têm acesso ao computador e à internet. Essas proporções revelam que ainda é preciso promover maior integração das TICs ao cotidiano do trabalho desses profissionais em seu ambiente, nos seus hospitais, clínicas, etc. As principais barreiras para a implementação e uso das TICs nos estabelecimentos de saúde, segundo os profissionais do setor, são a falta de prioridade por parte das políticas públicas, a insuficiência de treinamento e capacitação e, claro, problemas na infraestrutura disponível. Para 83% dos médicos e 72% dos enfermeiros, a falta de prioridade das políticas públicas dificulta a implantação das TICs em sua rotina de trabalho. Para 75% dos médicos e 71% dos enfermeiros, a falta de treinamento é um fator que dificulta a implementação e o uso de sistemas voltados para a saúde. A obsolescência dos equipamentos apresenta o mesmo nível de dificuldade para a adoção das TICs, na opinião de 71% dos médicos e 70% dos enfermeiros. Essas são as principais barreiras identificadas pela pesquisa. A pesquisa revela também que, a despeito dos problemas de infraestrutura dos estabelecimentos de saúde, a experiência brasileira no campo da telesaúde já começa a ser percebida. Os dados indicam que 24% dos estabelecimentos públicos com internet participam de alguma rede telesaúde, pelo menos uma rede telesaúde. Os dados indicam que, dos estabelecimentos que utilizaram a internet, 22% realizam educação à distância em saúde, 19% atividades de pesquisa à distância e 25% interação em tempo real, como teleconferência. Nesses casos, os estabelecimentos públicos apresentam proporções maiores do que os privados, o que evidencia o importante papel das instituições públicas na educação e nas atividades de pesquisa em saúde no Brasil. Vale destacar que 30% dos estabelecimentos públicos com internet possuem disponíveis serviços de educação à distância em saúde, em comparação a 17% dos estabelecimentos privados. E 24% dos estabelecimentos públicos possuem disponíveis atividades de pesquisa à distância, em comparação a 16% dos estabelecimentos privados.
Então, é uma revelação da importância deste tema, ou o papel que o setor público tem neste cenário. O debate que teremos daqui a pouco, na sequência, certamente abordará muitas das oportunidades e dos desafios que temos pela frente. Finalmente, eu gostaria de registrar que o processo de condução de pesquisas do CGI conta com a valiosa participação de grupos de especialistas formados por pesquisadores, acadêmicos, representantes de órgãos de governo, organizações internacionais e organizações da sociedade civil. A pesquisa TIC Saúde contou com o apoio de uma destacada rede de especialistas, sem a qual não seria possível produzir os resultados aqui apresentados. A contribuição desse grupo se deu por meio de discussões aprofundadas sobre os indicadores, o desenho metodológico e também a definição das diretrizes para análise dos dados que foram coletados ao longo desses meses todos. A manutenção desse espaço de debate tem sido fundamental para identificar novas áreas de investigação, aperfeiçoar os procedimentos metodológicos e viabilizar a produção de dados precisos e confiáveis. Cabe ainda ressaltar que a participação voluntária desses especialistas é motivada pela importância das novas tecnologias para a sociedade brasileira e a relevância dos indicadores produzidos pelo CGI para fins de políticas públicas e de pesquisas acadêmicas. Na primeira edição da pesquisa TIC Saúde, o CETIC-BR agradece especialmente aos pesquisadores ligados aos seguintes centros acadêmicos: Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, do IBGE, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, École des Hautes Études Commerciales de Montréal, HEC Montréal, no Canadá, Rede Universitária de Telemedicina, RUT, coordenada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisas, RNP, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e Universidade de São Paulo, USP. Agradecemos também aos representantes dos seguintes órgãos governamentais e organizações internacionais: Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, agência da ONU, Departamento de Informática do SUS, DataSUS, do Ministério da Saúde, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, e agradecemos também muitos consultores independentes e também aos representantes das seguintes organizações não governamentais: Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, e Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, SBIS. Finalmente, agradecemos a toda a equipe da Ipsos Public Affairs, instituto parceiro responsável pela coleta de dados em campo, validação e processamento dos dados, a equipe da área de comunicação do NIC, que cuidadosamente nos propicia eventos como este, a DB Comunicação, pelo cuidadoso trabalho de revisão, tradução e diagramação do nosso livro, e de toda a equipe do CETIC, que tem uma verdadeira paixão e amor pelo que fazem, e pela dedicação e cuidado que tiveram na elaboração do projeto de TIC Saúde. Agradeço, mais uma vez, a presença de todos e os convido para participar do debate O Potencial das Tecnologias de Informação e Comunicação para o Desenvolvimento do Setor da Saúde, com a presença de convidados nacionais e internacionais especialistas neste assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Alexandre. Passamos agora ao debate dessa noite com o tema O Potencial das Tecnologias de Informação e Comunicação para o Desenvolvimento do Setor da Saúde. Convidamos para o palco os seguintes convidados: o senhor Augusto Gadelha é doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, diretor do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde, foi secretário nacional de Política de Informática do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação e coordenou o Comitê Gestor da Internet no Brasil de 2006 a 2010. Uma salva de palmas, por gentileza.
Acompanhando o senhor David Novilho Ortiz, é bacharel em Biblioteconomia e Ciências da Informação, mestre em Pesquisa em Documentação pela Universidade Carlos III. Desde 2010 é assessor regional de Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional e coordena o programa de e-saúde na Organização Mundial da Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde. A senhora Eletra Ron, que é doutora em Neurologia e mestre em Políticas Públicas, é analista sênior de Políticas da Divisão de Políticas de Informação, Informática e Comunicações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em Paris, onde coordena os trabalhos em Economia Digital e Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde. Liderou também o projeto sobre a adoção de registros eletrônicos em saúde em países da OCDE. O senhor Pablo Taktuk é licenciado em Diplomacia, bacharel em Estatística e mestre em Comércio Internacional e Finanças. Foi vice-presidente da Comissão de Estatística das Nações Unidas para a América Latina e Caribe, membro do Conselho de Administração do Instituto de Estatística da Unesco. Atualmente é diretor do Escritório Nacional de Estatística da República Dominicana e é o coordenador do Grupo de Trabalho sobre Medição das TIC da Conferência Estatística das Américas, CEA-CEPAL. Para moderar o debate, convidamos também a professora doutora Eymar de Fátima Marim. Doutora Eymar é professora titular e vice-diretora da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, coordenadora da pós-graduação Gestão Informática em Saúde na Escola Paulista de Medicina da Unifesp e fellow pela American College of Medical Informatics. É pós-doutora em Informática Clínica no Center for Clinical Computing da Harvard Medical School e livre-docente pela Faculdade de Medicina da USP. Sejam todos bem-vindos. Com a palavra, a professora doutora Eymar de Fátima Marim. Boa noite. Muito obrigada. É um enorme prazer estar aqui. Eu me sinto abençoada e privilegiada. Eu acho que poucos acadêmicos tiveram a oportunidade que eu tive de participar de uma pesquisa conduzida de uma forma tão correta, tão comprometida, com pessoas tão envolvidas. Eu me lembro, no início, quando começamos, logo eu avisei o que... Quem falou? Doutor Gadelha, como o pessoal de saúde é complicado. Somos complicados mesmo. E o Alexandre e o Fábio sentiram isto na pele. A dificuldade, toda a experiência do CETIC, do NIC, em conduzir pesquisas, né, do uso das tecnologias, e eis que se depararam com a complexidade da saúde. Então, nós começamos lá, não, mas não pode, nós temos comitê de ética, nós temos que aplicar em comitê de ética, nós temos que fazer projetos de pesquisa, né, o Winston acenando para mim. Então, essa dificuldade toda... E foi um entusiasmo muito grande o conduzir dessa pesquisa. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade que me foi dada de acompanhar essa pesquisa. A informática em saúde, no Brasil, ela começou um pouquinho depois do que começou na Europa. Na Europa, basicamente, quem cunhou o termo informatique médicale foi o professor François Grémy, que iniciou no primeiro Medinfo em 1974. Então, nessa época, a informática em saúde já se tinham alguns trabalhos publicados na década de 50, mas ainda não se conhecia como área e não estava sendo sedimentada como área. O Medinfo, que aconteceu em 74, já reuniu um grupo importante de pessoas. E ela é uma área que nasceu na saúde. Então, foram profissionais da área da saúde que começaram a explorar os recursos da tecnologia e como a tecnologia
poderia colaborar e ser um instrumento para que pudéssemos cuidar melhor, atender melhor, organizar melhor a nossa complexidade ou bagunça, acreditando no que o Dr. Lincoln mencionou, quer dizer, nós somos um bando de loucos que acredita que a tecnologia veio para ajudar. E, mesmo diante de toda a complexidade do problema da integração, dos padrões, da falta de padrões, da interoperabilidade, nós continuamos firmes, porque acreditamos. Porém, um dos resultados... Aí, no Brasil, o que aconteceu? Um nome que eu acho que precisa ser constantemente lembrado, e talvez o Davi ainda ouça na Parro esse nome frequentemente, é o grande responsável por ter começado a sociedade. Hoje temos aqui o atual presidente da Sociedade de Informática em Saúde, mas nós começamos lá em 86, quando ela foi fundada, e um dos principais personagens deste movimento foi o Dr. Roberto Jaime Rodrigues, que depois passou a ser o diretor de Tecnologia da Informação em Saúde na WHO Parro. De lá para cá, a ideia foi sedimentar, eram grupos de profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, professores. Então, nós começamos... Eu sou fruto desse movimento. Eu fiz o meu doutorado no Brasil já na área de informática em saúde. Mas cursos dedicados à formação de profissionais nesta área, ela é ainda muito tímida. E por que é importante? Porque é o profissional que consegue entender os dois lados. Ele consegue saber os recursos da informação, da tecnologia, e como a saúde pode aproveitar bem esses recursos para otimizar os seus processos. Não é comprando um sistema nos Estados Unidos, na Europa, e implantando que o produto que vai ser solucionado todos os problemas. Porque o registro eletrônico de saúde, o prontuário eletrônico de saúde, não é um produto, ele é um processo. E, para isso, nós precisamos preparar as gerações futuras, precisamos preparar os profissionais para que entendam que a nossa célula é a informação. E isto é importante. Hoje nós temos tecnologia que trabalham da célula, da bioinformática, à medicina personalizada. E não existe medicina personalizada sem a tecnologia da informação e da comunicação. E é isso que nós almejamos. Então, nós temos um desafio muito grande na formação de profissionais. E eu acho que os Estados Unidos, se nós fizermos uma pesquisa, hoje, dificilmente uma universidade ou um centro, uma faculdade de medicina e de enfermagem, não tenha um centro de tecnologia da informação, um centro de informática médica ou informática em saúde. No Brasil, nós temos o programa que eu tenho e que eu coordeno. Nós abrigamos cerca de 40, 50 mestres. Atualmente, nós estamos com um pouco mais. Chega a quase 100 mestres e doutores. E tem um programa na PUC do Paraná. São os 2 únicos programas. Nós já fizemos inúmeras incursões ao CNPq e à FAPESP para que nos ajude no reconhecimento da área, porque os projetos de pesquisa, por isso que isso daqui é tão bom, porque vai nutrir muita pesquisa para os nossos alunos. Os projetos de pesquisa que caem na mão dos avaliadores, se é da área de informática em saúde, e cai na mão de um engenheiro, por certo, não tem um novo algoritmo e eles não vão aprovar o projeto de pesquisa, porque dizem não haver colaboração e não haver novo conhecimento a ser produzido. Inúmeras vezes, o professor Daniel, que era o meu antecessor na coordenação deste curso, Daniel Sigulen, também um dos pioneiros nessa área no Brasil,
o doutor Eduardo Massad, da Faculdade de Medicina da USP. Nós tivemos já inúmeras conversas, mas a área de conhecimento ainda não é reconhecida. Telesaúde um pouco, mas a área de conhecimento não tem. Então, nós temos poucos cursos. Recentemente, ainda foi aberto também na Unifesp o curso de especialização pela Universidade Aberta do Brasil em Informática em Saúde, com 700, 800 alunos. Mas não é suficiente, e a pesquisa TIC Saúde mostrou isso, né? A defasagem que nós temos no profissional, no desenvolvimento, no centro de atenção dentro dos hospitais ou das instituições. Nós não temos nem o centro de informática em saúde. Os meus alunos ouvem muito isso de mim. Nós somos da saúde, a gente gosta de sangue, sem ser vampiro. Então, os nossos sistemas precisam sangrar. Nós temos a informação, ela é diferente. Os sistemas que são desenvolvidos para bancos, supermercados, eles são diferentes do nosso. E nós precisamos de pessoas capazes de entender o que falamos em saúde. Então, este é um desafio, e esse é o desafio que eu vou jogar um pouco para o nosso debate. Quer dizer, nós produzimos aqui informação muito importante. Doutor Gadelha, por algum tempo, nós vamos cobrar algumas políticas feitas ou produzidas, ou, pelo menos, que olhem para o que essa pesquisa produziu. O doutor Lincoln deu uma notícia importante, mas acho que o senhor também vai colocar, da aprovação da Política Nacional de Informática e Saúde, que a gente espera há algum tempo. Mas nós precisamos também olhar o ponto de cuidado, olhar o sistema. Nós temos desafios de interoperabilidade, temos desafios de formação, temos desafios de diminuir, nós não medimos muito o erro médico em saúde, então nós temos desafios da segurança do paciente, nós temos desafio do empoderamento do consumidor daquilo que produzimos em informática em saúde. Então, algumas coisas, essa pesquisa nos chamou a atenção. E eu passo agora a palavra para um primeiro pronunciamento. Acho que começamos com a doutora Eletra, né, que tem, porque eu vou apontar primeiro a doutora Eletra, ela já desenvolveu essa pesquisa, nós já tivemos acesso a alguns dados produzidos. O nosso questionário foi muito baseado no framework que a doutora Eletra trabalhou durante muitos anos. Então, eu gostaria um pouquinho da visão dela sobre a produção desses indicadores, a produção desses resultados e como é que nós podemos usar esses resultados e esses indicadores para influenciar na formação de recursos humanos e na produção de políticas públicas. Eu tenho mais microfone. Thank you, Aymar. I'm really honored to be here. I will speak slowly. I think there is translation, right? Okay. It's not just for CETIC and NIC a special day, but also for the OECD, because indeed, it is since 2011 that we are developing at OECD level a model survey, and Brazil is one of the first countries to pilot the survey. So we were very, very excited to see the first results, and Brazil has contributed enormously to the momentum now. We have 10 countries piloting this survey. So it will be interesting by the end of the year to start comparing data across a number of countries and not just the OECD area. What I'd like to mention, the way we came to this, to the need for measurement at international level. We came with governments
which for over 30 years were trying to implement ICT in their health systems. I think there is no doubt in governments' minds now, and our policymakers' minds, that ICTs, information technologies, are necessary. It's no longer the issue of should we, it's how should we implement ICTs. I think that is also evident that we have many types of information technologies that could be extremely helpful and functionalities that could be helpful to improve quality of care, to improve the way we deliver care. They can improve patient safety. And this is a sector also that is viewed by many governments as important to the economy. Just to give you a sense, in Europe, this sector is seen as a lead market. That is a market where there is an opportunity for growth. There are about 5,000 small and medium enterprises in Europe now involved in this sector. And the global market for health ICT is now viewed as a market of about $96 billion. So there is this big picture. But as Alessandro mentioned before, in these nearly 20 to 30 years, what we've seen is many attempts, some very interesting pilots, some successful initiatives, but also many, many failures. And we're talking about a lot of public funding going into this. Just alone in the United States, Obama, 3 years ago, invested over $20 billion, and this is at federal level, this without counting at local level. So we're talking about a lot of big money in here. But also because governments believe that ICTs are relevant for healthcare reform. They can help transformation of the sector and efficiency. But it also shows, all of these failures shows that ICTs, the information technology, the infrastructure is just the very first step in a very long road. And it's quite challenging to put it all in place. There are issues of organizational skills, training issues that you mentioned, and it's very correct what you're saying. We nearly need, and the OECD is trying to work out an ICT skills strategy, which will also include this sector. But so this highlights these failures, these difficulties, the large gap between what is possible, that means the potential of the information technology, and where we are now. But to know what we need to do, we need measurements. There is no way that without evidence, governments and policymakers will know what to put in place. So in just the remaining few minutes that I have, I'd like to focus on three main reasons for why measurement in health IT is very relevant. First of all, it is needed to make sure that there is equitable access and availability of health ICTs. I think we've heard how much we need this equitable access. Knowledge about access and availability can help identify the requirements in terms of the opportunities to promote efficiencies. It can help identify where capacity building is needed, where infrastructure is needed. It can help identify also what is needed in terms of e-health strategy for a nation in order to have equitable implementation. In this context, what I noticed in reading through the report is the ICT in Health 2013 shows that almost all of the healthcare facilities in Brazil use computers, 94%, and the internet, 91% in their activities. This is quite astounding compared to other countries in the OECD. Access of computers and internet in the health sector is nearly universal here. So we're impressed. The results point, on the other hand, at a considerable absence of connectivity in primary care facilities, which clearly calls for public policy action. This is an important contribution of the results. The second important contribution that measurement can make is to steer and stimulate adoption and use in clinical care. That is, to really bridge that gap between the availability and the use.
And we see that in many, many countries across the OECD, the adoption gap is particularly important. Some clinicians may adopt some functionalities, but others may not. And this creates an adoption gap. And there are various reasons for it. It could be technical. Some systems have these certain functionalities, others do not. It may be financial. It's the way the healthcare system is structured, the way the physicians are paid. There are misalignments of incentives. And this we've seen, for example, in Canada, in the United States, where physicians are paid fee-for-service. And so these countries had to put in place some financial incentives. In Brazil, again, what I see in the report, while 60% of the facilities hold electronic records of lab test results, only 21% of physicians have information stored electronically on patients' immunization. Now, the information on immunization is very relevant to public health. So this is, again, an information that can be used to try and act on this particular aspect. So finally, my third point, measurement can help us evaluate the net benefits of health ICTs, such as gains in quality of care, in reduction in medical error. Each country, as I said, is investing heavily, but governments want to know what the returns of value are, whether there are cost savings, whether there is improved health. So they're also seeking to learn and compare from each other. So that's why international benchmarking is useful. So to conclude on these brief remarks, on the simplest level, measurements can be used to guide more effective implementation and management of health ICT, but more importantly, good measurements inform policy decisions, for example, to prioritize targets and include it in strategic plans, resource allocation, investment in human resources, procurement. Brazil, by committing to measurement early in implementation, is creating the conditions for evidence-based rolling out of technology in the health sector and ultimately for a long-term success, and it's a good practice for other countries to look at. So thank you very much, Alex, and very good work. Thank you. Senhores, só para aliviar um pouco a ansiedade nas perguntas, eu vou passar por todos para fazer uma breve introdução e mais à frente a gente abre para pergunta. Tá? O Alexandre vai me ajudar aqui no controle do tempo. Então, agora, eu gostaria de ouvir um pouquinho o Dr. Davi, da WHO. Nós vamos por organizações até chegar em casa. E incorporar esses indicadores que nós vimos a doutora Eletra mencionar, que nós vimos aqui o Alexandre também com os nossos resultados, a importância do acesso, da adoção da tecnologia, né, que tem muito também relacionado com usabilidade, com a ciência da implementação, então, o que pode ser, o que vem antes, um decision support não vai vir antes da identificação do paciente, então, a ciência da implantação. Como a WHO e Parro olha esses indicadores e trabalha com esses indicadores para orientar a política nacional e até orientar os países que estamos aqui, com vários países representando a América do Sul y América Latina. Gracias, doctora Aymar, y gracias por la oportunidad. No trataré de hablar en portugués para que no sea ese el recuerdo que se llevan, así que hablaré en español lo más despacio que pueda. Tomando en cuenta la última encuesta que se realizó el año pasado, en 2013, se hizo una encuesta a 75 países, fue respondida por 63, sobre tecnología en salud. Esa encuesta reflejó 3 grandes barreras para la adopción de tecnología en salud. La primera y la más importante es la falta del recurso humano capacitado para este cambio, que es algo que tanto Alexandre compartió en su presentación como también Electra en la suya.
un 78% de los países encuestados coincidían en que la falta de recurso humano capacitado era una barrera para la implementación de tecnología en salud. La siguiente gran barrera, con un 76%, era la falta de infraestructura adecuada, ¿no? Y la última gran barrera identificada, con un 60%, es la falta de recurso económico, de recurso financiero para llevar a cabo estos proyectos. Es interesante ver, si analizamos encuestas anteriores, que la mayor preocupación ya no es la falta de recurso financiero ni la falta de infraestructura, es la falta del recurso humano. Y es ahí donde creo que se debe hacer un esfuerzo importante. Otro gran hallazgo que se hizo en esa encuesta, que todavía no es oficial, yo estoy compartiendo los datos por mi parte, es el compromiso político necesario para conseguir esa movilización de recursos y de organización a nivel de gobierno para trabajar en tecnología en salud. Nuestro principal compromiso en ese sentido es, teniendo en cuenta esta información, cómo se ayuda a los países de las Américas, en este caso, como Organización Panamericana de la Salud, en el desarrollo de políticas nacionales, que consigan ese marco estratégico para garantizar la sostenibilidad de los proyectos de tecnología en salud. Es un poco la principal prioridad, teniendo en cuenta el panorama global que hay a nivel de indicadores en salud. Evidentemente, este esfuerzo que hace Brasil con este excelente trabajo, de verdad, parabéns por todo lo que han hecho, y es un claro ejemplo en el que el resto de la región, no solo de la región, dentro y fuera de la región, debe mirarse para avanzar, porque si está claro que ese compromiso político es necesario, para conseguir ese compromiso político, autoridades como el doctor Gadela y a su vez el señor ministro necesitan de estos datos y de estos indicadores para poder tomar esas decisiones. Con lo cual, si bien hay muchos más factores en todo lo que supone la implementación de tecnología en salud, el tener esta información es clave para la toma de decisiones adecuada. Con lo cual, de verdad, parabéns por todo lo que han hecho hasta ahora. Muito obrigada. Doutor Pablo, e como a estatística nos alimenta com isso? Porque tanto a Eletra quanto o Davi comentaram a importância do benchmarking, de trocar informações, dos modelos que nós usamos para essa troca e comparação das informações. Nós sabemos a sua grande expertise nessa área e como nós podemos agora, mesmo na reunião que aconteceu hoje com os países da América Latina, quer dizer, como sair de um resultado brasileiro, de um modelo que foi em funcionalidades, em dados que foram coletados em instituições nacionais, como nós podemos aproveitar os indicadores, já comparando um pouco com a OCDE, e agora com os países da América Latina, onde a estatística nos sustenta nessa nova jornada nos anos que virão aí 2, 3 e 4, de TIC Saúde. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la generosidad de asignarme tanto experticio en este tema, pero de hecho sabemos que la experiencia brasileña es emblemática en este sentido y lo primero que quiero es felicitar a Brasil por el gran equipo de trabajo que está dirigiendo Alexander Barbosa y por este estudio TIC Salud tan formidable que están poniendo en este momento en circulación, y también por este magnífico evento. A mí me recuerda a los encuentros interinstitucionales sobre el Sistema Estadístico Nacional, muy exitosos por cierto, que con una concurrencia parecida
celebramos en la República Dominicana cada 3 meses. Y ya cada 4 meses, para ser más exacto. Y ya llevamos 28 encuentros de este tipo, todos con una convocatoria muy buena. De manera que yo creo que este camino de hacer este tipo de eventos, de convocar a los actores para que juntos continúen empeñados en el compromiso de impulsar las estadísticas de un sector, es un camino que tenemos que trillar y continuar elaborando. Otra forma de hacerlo también es a través de, por ejemplo, de los planes estadísticos nacionales. Los planes estadísticos nacionales, por ejemplo, nuestro plan que está en el plan de la República Dominicana está concentrado, enfocado en 7 sectores. Uno de ellos es el sector salud. Y esto nos ha ayudado a convocar a todos los actores y a impulsarlos para la producción de estadísticas de salud, de todos los indicadores de salud, tanto los TIC como los demás. Entonces, yo creo que este tema, trabajar junto con los actores, trabajar junto con las instituciones, trabajar junto con las agencias internacionales, producir esas sinergias y hacerlo constante, persistente y sistemáticamente es la clave para producir buenas estadísticas y continuar elevando el tema. Y para, sobre todo para los planes de salud, cómo contribuyen. Bueno, hay una serie hay unas... las prioridades en materia de políticas públicas, que las mencionó Alexander y en cierto modo también lo mencionó David, son fundamentales para poder impulsarlas. La voluntad política del gobierno al más alto nivel, o como se dice ahora, la voz desde el trono es muy importante. Desde el trono, en este caso del Ministerio de Salud, pero también de la Presidencia de la República y donde quiera que haya personajes responsables de impulsarla y por supuesto en los mandos medios. Eso es de suma importancia. Otro tema que quiero mencionar es, vamos a dejarlo ahí porque yo creo que la respuesta a esta pregunta se va a ir muy lejos, así que vamos a cortar en este momento en respeto al tiempo de ustedes. Obrigada, muito obrigada. Doutor Gadelha, o que diz a voz del trono? Em tempo de eleição, não fala em trono, rapaz. Eu quero primeiro... A brincadeira do médico não era para ser divulgada assim como você falou, doutora. Mas, basicamente, eu tenho uma esposa médica também, de forma que eu posso dar um pouco dessa brincadeira. Mas nós somos complicados mesmo. De que médico é complicado, mas, na realidade, o que é complicado não é o médico, é a saúde do país. Quer dizer, não é só a saúde no Brasil, mas a saúde no Brasil é realmente de uma complexidade ímpar, porque o SUS foi todo construído em cima do conceito de que a saúde inicia-se lá no município, mas o Estado tem a sua predominância também, e o federal também tem. Então, você tem esse conceito da chamada tripartite, né, que vai do município, Estado e
e país, o federal, a União, tá certo? Que transforma todas as evoluções e as decisões muito complexas. E aí eu brinco dizendo, pô, esses médicos são muito complicados, porque lá na ciência e tecnologia as coisas são mais fáceis, né? A gente decide e faz. Aqui não, a gente tem que discutir, mas é de uma riqueza muito grande. Eu quero parabenizar, na realidade, inicialmente, o Alexandre e o pessoal todo do CETIC. Eu sei que isso foi também uma iniciativa do Comitê Gestor da Internet, que começou há 3, 4 anos atrás, ou um pouco mais, né, de a gente realmente estabelecer estatísticas confiáveis do que estava ocorrendo na área de TICs no Brasil. O uso de TICs em vários setores, e nós começamos com a área do domicílio, da área das empresas, depois entramos na área da criança, etc. Então, isso foi realmente um marco, eu acho, que dentro do setor de TICs, para saber realmente essas estatísticas confiáveis, e não apenas estatísticas que eram produzidas fora do Brasil, numa visão externa do que estava ocorrendo dentro do país. E o Comitê Gestor da Internet, na época, e o NIC, tomaram essa iniciativa que foi extremamente bem-sucedida. E, a primeiro momento que isso ocorreu, nós pensamos, esse é o primeiro de uma série que deve ocorrer com certa frequência e com certa constância, digamos, no sentido que todo ou quase de período em período isso deva ocorrer. O setor a escolha da área de saúde foi uma escolha extremamente feliz. Por quê? Porque eu acho que no mundo inteiro essa área de TICs em saúde ela está explodindo. Ela está, na realidade, apesar de já ter 30 anos na informática em saúde, eu acho que agora está havendo uma espécie de uma ebulição no processo da e-saúde, na ebulição, na realidade, inclusive a Organização Mundial de Saúde, quase que impondo aos seus membros a se preocuparem com o uso de TICs na área de saúde. Por quê? Porque a saúde se transformou numa área extremamente complexa em todo o mundo, extremamente cara, e cada vez mais o povo demandando uma saúde de boa qualidade. E o que se percebe é que, sem o uso das TICs de uma forma adequada, nós não teremos realmente sucesso em dar saúde para uma nação, a um povo. Então, isso daí, nesse momento que está se iniciando todo esse movimento no mundo inteiro, e aqui no Brasil também, apesar de ter sido já iniciativas de 10, 12 anos atrás, mas que houve interrupções, e esse é um dos pontos que, apesar de políticas públicas, às vezes existem, mas não há continuidade nessas políticas públicas. E isso é que eu acho que é o mais grave que ocorre, é a falta de continuidade. Cada novo governo muda suas prioridades e nós não temos essa continuidade no serviço público. Mas, voltando à questão da escolha, eu acho que esse é um primeiro momento, é a primeira vez que é feito realmente dentro do país essa análise mais aprofundada de qual é o uso de TICs na área de saúde. E veio num bom momento, porque está crescendo. Nós estamos realmente construindo, não só nos grandes municípios, mas também nos estados e no âmbito federal, nós estamos construindo esse esforço grande para fazer realmente o e-saúde do país, a TICs sendo utilizados na área de saúde. Então, nesse primeiro aqui, nós temos certamente as estatísticas, e o primeiro sempre tem um problema de que você não pode comparar com o anterior, porque não existe o anterior. Então, o segundo, a gente já vai perceber se houve ou não melhorias. E se realmente o governo tem a intenção de investir bastante nesse setor de TICs em saúde, a vinda desse trabalho é muito bem-vinda, porque, no segundo, nós saberemos se fomos ou não bem-sucedidos no investimento que for feito na área de saúde. Tá certo? Nós temos aí vários fatores que foram levantados aí. Primeiro, os dois aspectos que foram considerados, que é não só a extensão do uso da TICs, mas a apropriação das TICs por parte do setor da saúde. Tá certo? Quer dizer, como é que isso está sendo apropriado pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos profissionais de saúde em geral? Esses dois aspectos realmente demonstram claramente um trabalho muito interessante que nós vemos aqui.
As estatísticas são estatísticas e alguns, inclusive, acham, não, isso me parece muito bom demais. Outros dizem, não, isso daqui não está realmente correspondendo ao que eu vejo na realidade. E a gente tem que analisar isso com calma. A gente tem que aprofundar essas estatísticas e realmente verificar em que elas estão realmente refletindo a realidade. Mas, de qualquer forma, o que nós percebemos é que ela já dá um panorama do que é que existe no país. E o que é que o governo realmente tem que olhar e focar nos seus investimentos. Nós temos várias iniciativas que estão sendo colocadas pelo governo e várias dificuldades, várias complexidades e problemas que existem aí. Tá certo? A questão que você utiliza aí, por exemplo, de como é usada a informação. A informação existe no setor de saúde pública já há bastante tempo. O DataSUS, há mais de 10 anos, vem coletando, tá certo? Não só a identificação do usuário, que até então tem sido feito com grandes problemas, duplicação de dados, etc., mas que agora está sendo refinado mais esse processo de identificação do usuário do SUS, tá certo? Mas o que a gente percebe é que existia, né, todo um levantamento de dados que se referia tão somente à produção. Portanto, eram dados para o controle da produção, para você controlar o quanto o SUS estava gastando, quanto o SUS deveria reembolsar, digamos, ou pagar pelos serviços que estavam sendo prestados dentro do SUS. Ora, o foco agora está mudando em todo o mundo para o cidadão. E daí o conceito do registro eletrônico de saúde do cidadão passa a ser importante, porque agora nós não estamos mais acompanhando necessariamente os eventos da produção, nós queremos acompanhar a saúde do cidadão. Então, a construção de um registro eletrônico de saúde, ela passa a ser de uma importância fundamental nesse processo. Então, a pesquisa mostra, por exemplo, de que o que nós temos aí muito é existe uma falta muito grande ainda de um registro eletrônico de saúde. Sim. E o registro eletrônico de saúde que seja, na realidade, um registro eletrônico de saúde que una a informação, que unifique a informação do cidadão nos vários locais em que ele é atendido. Eu estou agora em São Paulo, posso ser atendido no hospital de São Paulo, e a informação que é registrada aqui no hospital não vai aparecer no hospital de Brasília, quando eu retornar lá. Então, nós temos que fazer esse registro nacional, tá certo, do registro eletrônico de saúde do cidadão. E aí é algo realmente que exige um tempo muito longo. Ele não é um problema, não é um processo que vai ser feito em 2, 3 anos. E isso é que, muitas vezes, a gente percebe o erro ainda nas altas administrações. Nós temos que esclarecer melhor como a gente faz esse processo realmente ocorrer dentro do país. O processo de e-saúde é um processo que, em todo o mundo, tem levado anos para cada país implementar. Ele não é um processo de um governo só. Ele não é um processo de 2, 3 anos. Ele é um processo que, você veja, a experiência da Inglaterra, da Austrália, tem levado anos para serem implementados de uma forma confiável. É muito complexo, a questão de padrões, tudo isso tem que ser colocado, interoperabilidade de sistemas, a questão de você unificar isso, a questão da segurança da informação, que é algo crucial na área de saúde, porque lida diretamente com o indivíduo. Todas essas questões são complexas e têm que ser lidadas ao longo de vários anos. E também é caro. Investir em TICs na saúde é caro, porque você veja agora o número que você colocou aqui de 20 bilhões de dólares, tá certo? Estão sendo investidos agora pelo governo do Obama na área de TICs em saúde, para informatizar o sistema de saúde americano. Tá certo? Na Inglaterra foram gastos mais de 8 bilhões de libras, tá certo? Libras esterlinas, portanto, inglesa, mais... Tá? Então, isso é talvez equivalente a 11 bilhões de dólares. Tá certo? E o Brasil, o pessoal se assusta quando diz que nós gastamos 200 milhões de reais em 10 anos, ou 300 milhões de reais em 10 anos, para construir um sistema de informática em saúde. Isso, na realidade, sem entrar no detalhe se houve ou não um desvio de recursos, isso é quase nada. Tá certo? Então, o ponto, tá certo?
nós, na realidade, construímos uma base de dados com mais de 250 milhões de registros no país, com esse dinheiro. Então, relativamente, foram coisas que poderiam ter sido mais bem-sucedidas, mas que, infelizmente, houve, digamos, descontinuidade nesse processo. Tá? Mas, de qualquer forma, esses números que estão aqui, eles refletem realmente um pouco a realidade brasileira. Nós temos a necessidade de conectividade de melhor qualidade. Apesar de a conectividade existir, apesar de o pessoal responder que tiveram acesso à internet, o que a gente percebe é que essa conectividade é muito falha, é muito fraca, ela é ruim. Então, nós temos que melhorar isto. Tá certo? Então, tem vários aspectos aqui nessas estatísticas que vão nos realmente guiar numa reflexão do que é que nós devemos implantar ou investir mais. Tá certo? Então, eu quero parabenizar novamente ao Comitê Gestor da Internet por essa escolha, ao Alexandre, que tem sido realmente formidável nesse processo, de uma seriedade enorme em todos esses trabalhos feitos. Tá certo? E nós temos muito a ganhar com isso. E espero que realmente a gente continue, nos próximos anos, a fazer a coleta de dados do TICS em saúde. E, com isso, também levantar a discussão no âmbito da área de saúde, assim como no âmbito outros que não da saúde, da importância que a TICS tem para o setor de saúde. Muito obrigada, bravíssimo. Eu só vou passar mais um round com os nossos convidados, pedindo a eles que, considerando esse cenário atual, considerando as falas que nós tivemos aqui, as barreiras apontadas pelo Davi, o estudo da Eletra em acesso, em equidade e adoção dos sistemas, o que o doutor da Gadelha coloca de que um sistema e um projeto deste é maior que qualquer pessoa, é maior que qualquer governo, é maior que qualquer dirigente. Então, a sustentabilidade dessa iniciativa. E o doutor Pablo, em como sustentar isso e como garantir isto, eu gostaria de ouvir de vocês uma ou duas prioridades que nós possamos estabelecer até na revisão do nosso questionário. Né? Olhando o futuro, aí, é óbvio que nós vamos estamos trabalhando no questionário com Alexandre, Fábio, Alisson, Winston, para que a gente mantenha a mesma estrutura para fins de comparabilidade. Mas também eu gostaria de ouvir as prioridades que nós temos e que, se porventura, possam ser cobertas também nessa nova investigação. Eletra. I think one thing that you raised that it's incredibly important is to think carefully at privacy and the way people perceive the use of their data. So privacy by design is something very important, and actually the survey does have questions. I must say this is an issue that we did not include in the international survey, but every single country brings it up. Because the highest concern for all the patients, the users, is the potential of misuse of this data. So the fact that you are focusing on privacy and the type of policies that are in place is extremely important. The second point you raised that I think is also very important is integration. I mean, Brazil has an advantage. You have very little legacy systems in place. So you can actually do much better than the United Kingdom, do much better than many other countries that have tons of legacy systems in place that they need to fix. So this is really a key opportunity, and a key opportunity to think standards at federal level that can help. And standards can include the privacy issues, can include the type of ontologies that you have to put in place, the architecture. So these are my key points. Good. Luiz Quiataque está presente, será?
falamos de privacidade, nós somos privilegiados, acho que no Brasil, com relação a isto. David. Si tuviéramos que destacar algunos puntos necesarios pensando a nivel global y a nivel nacional, pensando en la parte también cualitativa, habría que ver cómo se consigue esto, es el tema de las lecciones aprendidas de los proyectos puestos en práctica. Hay un déficit importante de evidencia del uso de la tecnología en salud. Creo que de las 250 personas que estamos esta tarde aquí, ninguna de ellas tiene dudas sobre el beneficio del uso de la tecnología aplicada en salud. Eso está claro. Pero se necesita todavía trabajar en la evidencia para dejar una constancia clara del beneficio que supone la tecnología. O sea, nadie tiene dudas de ese beneficio, pero la literatura, en este caso, por referirnos a la literatura, todavía no es tan clara con respecto al impacto positivo, ¿no? Tengo mi propia hipótesis. Eso no es posible porque queda mucho trabajo por hacer. Entonces, no podemos pedir resultados a proyectos que realmente estamos ahora implementando, ¿no? Probablemente de aquí a 10 años se pueda percibir y se pueda medir ese beneficio. Para eso, y refiriéndome un poco a mi intervención anterior, es clave el trabajar en políticas nacionales, porque cuesta ese consenso y cuesta ese compromiso, ¿no? En Brasil se tiene y es un ejemplo. Además destaco que en todos los eventos que se han realizado en Ginebra, desde la OMS, Brasil ha estado en la mesa y eso es un fuerte compromiso a nivel regional, porque aquí entre los colegas, ¿no?, mis contrapartes en las otras regiones de OMS, en Europa, Asia, siempre tenemos esa rivalidad de qué país se sienta con nosotros en la mesa, ¿no? Ir siempre con Brasil es siempre una ventaja. El doctor Gadela, de hecho, nos acompañó el año pasado y este año un miembro de su equipo también estuvo presente. Y me refiero al tema de la política nacional porque, aunque conlleve tiempo el ponerla en marcha, y hay ejemplos como Dominicana, que siempre cito como ejemplo, que llevamos más de 2 años trabajando en la implementación de una política nacional en la que participan todos los sectores del gobierno y no solo salud. Pero mi pregunta es, ¿qué son 2 o 3 años en la historia de un país? ¿No? O sea, ¿qué supone? O sea, es una visión de Estado lo que se tiene que tener, es un compromiso de Estado de esto va a llevar mucho tiempo, pero el beneficio va a ser medible y cuantificable y beneficioso para una sociedad y para un modelo de salud pública que está más que nunca centrado en el paciente y en la tecnología. Obrigada. Dr. Pablo. Sí, gracias. Realmente, para mejorar todo lo que tenga que ver con las mediciones, es muy importante compartir experiencias. Por ejemplo, ahora mismo se celebra aquí en Sao Paulo un taller del grupo de trabajo sobre medición de las TIC de la Conferencia Estadística de las Américas para un módulo TIC para el sector salud, mediante un trabajo colaborativo del grupo de trabajo junto con OPS, OMS, CEPAL, CETIC.br y ministerios de salud y universidades de la región. Ha sido una experiencia muy rica y todos los que participamos en ella salimos con nuevas ideas hacia nuestros países. Además, lo mismo que ustedes hacen con su encuesta, con el estudio TIC Salud, es una forma de mejoramiento continuo, porque las experiencias que se deriven de este estudio sirven para mejorar la siguiente. Entonces, yo creo que la producción y la difusión de estadísticas TIC de salud, además de que sirven para tener cada vez más informaciones, sirven también para propiciar planes
de e-salud o para reforzar y validar los existentes. Así que yo creo que Brasil está en muy buen camino, las experiencias han sido emblemáticas, una fuente de enseñanzas para toda la región sumamente valiosas, y el trabajo de los puntos BR, o sea, CGI, NIC, CETIC, en materia de la coordinación de los sectores, es un excelente modelo a seguir en cuanto a coordinación de actores e instituciones, y otro gran trabajo es el que hace, por supuesto, el IBGE. Así que en Brasil no tiene que envidiarle a nadie en materia de producción de estadísticas. Yo creo que va a la cabeza en el continente, junto con otros países también muy destacados, que se cuentan con mucho menos de los dedos de una mano. Y magnífico trabajo, felicito a Brasil y estoy impresionado por lo que he visto aquí. Muchas gracias. Obrigada. Doutor Gadelha, nesse cenário, uma ou duas prioridades que nós precisamos focar? São tantos pontos importantes nesse processo que uma, duas é muito limitante, mas eu vou tentar... É esse o desafio. Mas eu diria o seguinte, tem um aspecto que eu acho que seria muito importante realmente a gente avaliar em profundidade e, ao mesmo tempo, ao longo dos anos. É a apropriação do TICs por parte do profissional de saúde. Quanto as TICs estão sendo utilizadas no dia a dia da atenção à saúde do cidadão. Quanto, na realidade, o médico está e o médico profissional de saúde, o enfermeiro, etc., ele está se beneficiando dessa informação que é dada a ele para um melhor tratamento do paciente. Quanto isso dá mais, digamos, segurança ao tratamento que é dado, na questão da prescrição, na questão de vários aspectos que hoje a TIC realmente pode ajudar o profissional de saúde na sua atenção à saúde. Então, essa apropriação das TICs pelo profissional, eu acho que é algo que eu gostaria muito de aprofundar e ver como ele ocorre ao longo do período. E quanto ele está usando, por exemplo, o registro eletrônico de saúde do cidadão. Quanto ele vai ao registro eletrônico de saúde antes ou durante o processo de atendimento do cidadão. Esse é um aspecto que eu acho, por exemplo, na área também de telesaúde, quanto ele está se apropriando das vantagens da área de telesaúde. Um outro aspecto que eu diria de grande importância seria a questão da integração dos sistemas de saúde no país. Quanto nós estamos integrando, quantos municípios realmente estão alimentando a base nacional, quanto essa base nacional está sendo acessada por cada município, principalmente os grandes municípios, tá certo? Que têm uma contribuição muito a dar, tá certo? As grandes capitais do país, e que eles podem realmente fazer com que haja esse registro eletrônico de saúde nacional que acompanhe o cidadão. Então, são esses dois aspectos que eu gostaria que realmente a pesquisa pudesse dar uma ênfase grande no processo. Anotado. Anotado. Bom, vamos abrir, então, para algumas perguntas. As nossas assistentes estarão com o microfone na plateia. Por favor, então, caso queira realizar uma pergunta, é só levantar o braço. Aproveitar esse momento. Os nossos convidados. Claro, obrigado. Doutor Lincoln. Obrigado. Bem, é muito interessante essa discussão, né? E um ponto que me chama a atenção é o interesse em comparar países. E aí tem uma questão que é muito relevante no Brasil, mas não é muito tão relevante em outros lugares, que é o que o SUS chama de regulação da atenção e que nós podemos entender internacionalmente como sendo gestão do fluxo de pacientes. Quer dizer, dadas as três camadas do sistema de saúde, nós temos o SUS preconiza caminhos específicos
para garantir equidade de acesso, melhor atendimento, atendimento universal, integral, ou seja, para fazer valer os seus princípios. Então, esse é um aspecto que os sistemas de informação têm que atender, que hoje no país tem prioridade sobre o registro eletrônico. Quer dizer, é mais importante no país fazer hoje uma boa regulação do que colher os dados clínicos eletronicamente. É claro que são coisas que não devem competir sempre, são coisas que devem evoluir de uma situação para outra. Mas, nesse sentido, fica difícil comparar o país, o Brasil, por exemplo, vou pegar um caso extremo, com os Estados Unidos, que não tem um sistema de saúde, né? Tem mecanismos de saúde, mas não tem um sistema de saúde organizado como o nosso. Então, eu gostaria de perguntar para vocês como é que fica essa questão de comparar coisas que não são tão diretamente comparáveis. Well, this is a very good question. And yet, when you start looking at some of the challenges of the United States system, you have a decentralized system there too. You have a public-private system. You have Medicare and Medicaid. True, but still, when you look at the way in the United States the electronic health record is being now implemented, there is a clear indication with meaningful use that they're trying to incentivize the use of physicians with the way the system is being used. So when we're starting to look and compare across countries, we're looking at functionalities, we're looking at the way the system is being used for what is a common goal, better care. So we're not really, what I'm trying to say is that the goal in Brazil is the same as the goal in the United States, delivery of better care. And the way we're trying to measure and compare is looking at the functionalities, how the physician is using this system, how the nurse is using this system to achieve the better care. And the way the government is putting in place incentives to achieve this better care. So that's where we can learn. What the United States has been putting in place is, for example, performance-based incentives. They're using a carrot and a stick to get the physicians to use the system. That's actually the same that in Canada, they're in many local regional and provinces they're trying to do. And similarly in the United Kingdom, they've been putting actually some specific incentives in a different way. But again, what we're trying to do is look at the final goal, which is health gains. David? Sí. Gracias, doctor Moura. Muy buen análisis de cómo vamos a comparar países con características tan diferentes. Pienso que el trabajo que se está haciendo y que el doctor Taktuk nos compartía en la Comisión de Estadística de las Américas de la CEPAL es un trabajo de base que sí que permite esa comparación. ¿Por qué? Porque ese análisis mínimo que se está realizando es sobre el acceso a Internet que pueden tener los establecimientos de salud, si tiene prontuario electrónico, registro médico electrónico, si se prestan servicios de telemedicina. Entonces, ese análisis a día de hoy no existe, con lo cual nos va a permitir a ustedes y a toda la región a tener un análisis mínimo de comparabilidad de acceso a los servicios de tecnología en salud. Ahora, estoy de acuerdo con usted en que más adelante va a surgir ese problema. Los sistemas no van a poder ser comparables, pero tenemos la fortuna, los que estamos aquí, que al menos ese análisis lo vamos a poder disfrutar e vamos a saber como se vai poder seguir adelante. Não? Muito obrigada. Alguma outra questão? Eu? Ali em cima, isso, por favor. Identifique-se. Sim. Meu nome é Haroldo, trabalho no DataSUS, com o doutor Gadelha, meu diretor. Está nos representando aí na mesa. Eu queria colocar a seguinte questão para a mesa. Eu acho que, na minha visão, nós temos 3 grandes desafios no Brasil em relação ao uso das TICs na área da saúde. O
primeiro desafio é o desafio da falta de recurso. O que a gente investe em TIC no Brasil é muito baixo, muito abaixo daquilo que sonharíamos para ter o mínimo necessário. Acho que a gente não investe o mínimo. Esse é um desafio. O segundo desafio é a questão da formação dos profissionais. Isso se reflete em vários setores na oferta do serviço de saúde. E o terceiro é a gestão das nossas unidades de saúde. Esse é um grande desafio que hoje nós temos no Brasil, de um modelo, é uma disputa, e a gente vive isso no nosso dia a dia, de governos que não conseguem estabelecer modelos em que a gente possa fazer uma gestão adequada das unidades de saúde. Tem alguns sucessos aqui e ali, mas, no geral, a gente, principalmente as unidades públicas de saúde. E eu acho que essas três questões, elas vão... Porque o problema de você, por exemplo, interoperar sistema de informação é uma questão que a gente resolve com ferramentas de informática, que a gente está resolvendo. Você consegue, por favor, chegar a... Eu só queria colocar essas três questões... Eu entendi que o senhor colocou 3 prioridades que o Brasil deve olhar. Não coloquei 2, coloquei 3. Então, sim, 3? Três questões. Questão da gestão das unidades de saúde, da formação e a questão da falta de recurso. Tá. Algum comentário? Eu acho que o debate foi muito em cima dessas 3 questões que nós abordamos já desde o começo. E eu acho que está anotado, quer dizer, são questões que realmente não são perguntas, né? São temas que realmente nós estamos aqui anotando e contemplando nos questionários e na pesquisa. Ok, por favor. Vitor Aceituno. Para mim, a resposta para a pergunta das prioridades é bem prática. Se o maior desafio é a questão da mão de obra, do recurso humano, acho que a primeira prioridade deveria ser do recurso humano. Né? E eu sou da Unifesp, estou vendo bastante gente da Unifesp, que é o professor Emar, Nassime, pessoal de educação. Aí, e a minha pergunta é em relação a isso. Se a maior prioridade... Nós temos hoje aqui umas 250, 300 pessoas. Imagina se nós tivéssemos 6 mil pessoas discutindo, 6 mil pessoas querendo estar aqui, ou 10 mil pessoas querendo... O quanto o setor não estaria mais avançado, e as coisas mais ágeis, e a discussão já num outro nível. Assim, o que pode ser feito, né, nas organizações de cada um de vocês, ou nas políticas públicas, para incentivar um emergency plan, um plano de emergência para ter cada vez mais profissionais entrando nesse mercado de forma mais rápida? Experiências internacionais? Plano de emergência? Well, clearly, first of all, you need to have recognition of a certification, which many countries are trying to put in place. This is not just Brazil, I think it's in general. So that you will get, at this point, a new wave of physicians who are then certified. But also you need data analytics. You need new analysts, a new wave of analysts, and not just for health information technology. We didn't talk about big data, but we're going to more and more go in that direction, and we're missing data analysts. So I completely agree with you. This is a need. It's not just a need here in Brazil. It's a generalized agreement. I talked about the fact that we're trying to put together an ICT skills strategy at international level. It will be probably discussed in ministerial level, and hopefully that is going to bring the political commitment to something of this sort, and also mutual recognition internationally of a certification program. No. Muy breve, un comentario muy breve, solo para complementar. Disculpen que regrese al tema de la política nacional y de la estrategia, pero es clave también que las universidades y los ministerios, las secretarías de educación estén en ese debate para facilitar esos cambios, ¿no? En muchos países la competencia de educación no está en salud, con lo cual es clave que esos sectores, quien tiene el plan académico del curso, del doctorado, del grado, estén en la conversación
para garantizar que eso se va a poder cambiar en tiempo y forma. Sim. Infelizmente, nós vamos encerrar com as perguntas por conta da hora, e eu acho que passo a palavra para o nosso mestre de cerimônias. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, professora doutora Eymar. Em nome do CGI.br, do NIC.br e do CETIC.br, agradecemos a presença dos nossos convidados, muito obrigado, e a presença também de todos os presentes. Convidamos a todos para um coquetel que será servido agora no Salão de Eventos, no térreo. Temos o prazer em oferecer um exemplar da publicação na saída do evento. Desejamos a todos uma boa leitura, muito boa noite.